Se você, assim como eu, já se apaixonou inúmeras vezes na vida de forma intensa, até descobrir que, quando o encanto acabou, aquela experiência era mais uma lição sobre você, não sobre a outra pessoa, mais uma lição sobre você, os seus padrões enraizados na forma de se relacionar, os seus complexos e mecanismos de defesa, eu te convido a embarcar comigo nessa reflexão desse episódio de autoencontro. Bem-vindo a Vinyasa Yoga com a Grace. Eu sou a Grace. Por aqui nós praticamos yoga dentro e fora do tapete. Então, você conhece alguém, você esbarra com alguém por acaso, existe uma conexão muito profunda, como se o outro fosse quase um espelho para você. Tudo naquela pessoa conversa com você no íntimo, você abre o seu coração e aquela pessoa se encaixa quase que perfeitamente na sua expectativa de um relacionamento possível. Só que aí tem um problema que muitos de nós, quando estamos apaixonados, não conseguimos ver. Nem tudo que parece é realidade, e conexão profunda e intensidade não significam que alguém seja capaz de sustentar um vínculo e aprofundar uma relação. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e eu acredito que se você parou nesse vídeo, aconteceu com você também. E eu entendo quão doloroso esse processo é. E eu acredito que o que dói exatamente não é a rejeição ou a falta de clareza da outra parte, a falta de clareza do outro, mas sim as narrativas, a projeção que a gente constrói, as ideias que a gente constrói ao redor do outro na nossa mente. Isso é a parte dolorida. E mesmo estando numa jornada de autoconhecimento por muitos anos, curiosamente a gente continua caindo na mesma coisa, a vida continua trazendo o mesmo tipo de experiência, porque sinalizando que algo dentro de nós precisa ser revisto, precisa ser integrado. Refletindo sobre as minhas experiências mais recentemente, eu estava pensando, existe uma lucidez nisso, mas também existe um luto, aquela expectativa não atendida que faz o coração doer. Eu não sei se é a Bíblia que diz isso, eu acho que é a Bíblia que diz isso, ou algum texto parecido, mas aquela expectativa que não foi preenchida, que não foi atendida, faz o coração doer. E se tem uma coisa que eu acredito que o yoga ensina a todos nós, e para mim foi um instrumento de refinamento de uma capacidade de autoestudo, de autoobservação, de observar a experiência. Eu acredito que é assim que o yoga pode ajudar muitas pessoas a não só a se acalmar, não só a aliviar o estresse. Tudo isso pode ser alcançado através da prática de yoga, mas eu acho que de uma forma mais existencial, que é o que o yoga realmente busca atender e responder às questões existenciais da vida. O corpo é só instrumento, a respiração é só instrumento, meditação é só um instrumento para você chegar mais próximo de você. Então, o yoga e práticas meditativas refinaram em mim, e é assim que eu acho que pode te ajudar também, a aumentar essa capacidade de observação, de autoinvestigação, de observar as experiências. Então, quando essas experiências, no caso a experiência que eu estou relatando aqui de frustração afetiva, de projeção afetiva, quando essas experiências acontecem, elas são um laboratório para a gente observar a nossa experiência humana e aprender através delas. E no meu caso, na minha experiência mais recente, eu percebo que eu estava projetando uma coisa muito viva, coisas muito vivas dentro de mim. A minha criatividade, o meu entusiasmo pela vida, a minha intensidade e o meu desejo de compartilhar a jornada com alguém semelhante, alguém que tenha tanto entusiasmo pela vida, tanta intensidade, tanta criatividade, tanta vontade de fazer a vida acontecer quanto eu. E assim, por mais que, enfim, eu me considero uma pessoa decentemente consciente, embora eu esteja na minha jornada de autoconhecimento já faz bastante tempo, eu percebi
Eu só não percebi que eu precisava organizar a minha vida ao entorno do meu próprio eixo, não ah, na possibilidade, na espera de alguém. Eu sempre fui aquela que tentou salvar, que tentou acolher, que tentou compreender. E quantos de nós não faz isso? A gente quer acolher o outro, a gente quer ajudar o outro, a gente quer salvar o outro, mas esse tipo de experiência me mostrou que o meu papel não é salvar ninguém. O meu papel é ampliar a minha jornada de expansão, porque no final das contas cada um precisa ser responsável pela sua própria jornada. Então, depois de muitas lágrimas e de muita ruminação mental sobre a possibilidade do que poderia ter sido, mas não foi, o encanto se quebra, o encanto acaba, assim como nos contos de fadas. A quebra do encanto acontece quando a gente passa a recolher as projeções, voltar a atenção para si, trazer a nossa energia de volta para nós, para o nosso eixo interno e reivindicar o nosso poder pessoal. Você pode compartilhar, o outro é só um complemento. Você compartilha, mas a sua vida se organiza em torno do seu próprio eixo. Você é o eixo. Eu percebi que quando eu comecei a retornar para o meu eixo, você começa a olhar a pessoa com outros olhos. Não que a experiência não tenha sido, não que o envolvimento não tenha sido significativo, mas você vê a pessoa simplesmente como ela é. Mais um homem com muito potencial, com muita possibilidade, mas também com muitas falhas, com as suas limitações, com os seus medos, com os seus complexos. De novo, como eu falei anteriormente, não cabia a mim salvar, não cabe a nós tentar salvar o outro, mas cada um precisa assumir a sua própria jornada. E o que fica depois disso, depois que o encanto se quebra, é uma sensação de liberdade, de serenidade, de mais inteireza emocional, uma certa paz depois da intensidade. Eu estou sempre pensando sobre isso, que intensidade é bom, mas intensidade também machuca. E essa situação que eu estou relatando, ela pode se aplicar em vários aspectos da nossa vida. Então, a pergunta que fica é: em que áreas da minha vida eu estou vivendo em função de outra pessoa ou de uma idealização? Qualquer coisa que seja externa, um trabalho, um relacionamento, uma expectativa de uma possibilidade, será que você organiza a sua vida à espera de, ou você organiza a sua vida em torno do seu próprio eixo, dos seus próprios interesses, da sua própria energia? Então pare e perceba. Será que você atribui o sentido da sua vida a algo externo, a algo além de você? E de novo, como eu disse, isso pode ser em várias áreas da vida, relacionamentos, trabalho, qualquer coisa que seja externa ou uma idealização. E talvez seja aí justamente que reside um chamado da consciência para uma consciência mais refinada, de voltar a atenção para si, olhar mais para dentro, a retomar, reivindicar sua energia para si e pouco a pouco descobrir e deixar ser revelado mais e mais do seu eixo interior. Então fica a pergunta: será que eu estou atribuindo o sentido da minha vida, organizando a minha vida em função de uma outra pessoa ou de uma idealização? Bem, se você gosta desse tipo de reflexão sobre yoga e autoconhecimento, eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar suas experiências nos comentários e também passar nas práticas de yoga do canal. Muito obrigada por ouvir, até o próximo diário de autoencontro. Namastê!